Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possa envolver e fortalecer os nossos corações. Desejo que todos estejam bem e que estejam nesse instante dispostos a se conectarem com o amor que a espiritualidade coloca aqui à nossa disposição. Vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, sentindo toda a energia que essa equipe querida coloca à nossa disposição, sentindo a presença dos nossos mentores, esses amigos que nos inspiram, que nos encorajam. E vamos neste momento agradecendo a equipe desta casa, ao Padre Isabel, a todos esses mensageiros que nos acolhem, para que esta noite tenhamos um encontro feliz, que possamos trazer para o nosso íntimo as energias salutares e que através delas possamos direcionar as nossas vidas ao encontro deste Evangelho de amor e de luz. Nós vamos imaginando neste momento a figura amorosa do nosso Mestre Jesus. Imaginando que Ele está aqui na frente, com os seus braços abertos, o seu olhar que resplande amor e luz. E Ele vai olhando para cada um de nós, sorrindo e sem articular palavras, nós percebemos que Ele está feliz conosco, por nesta noite termos feito a escolha de estarmos aqui, mas principalmente por fazermos as escolhas diárias de caminharmos, nos melhorando e transformando o nosso viver. Mestre Jesus, nós reconhecemos que tudo isso é possível pelo seu amor, pelo seu exemplo, pelo caminho certo que nos mostra a cada palavra do seu Evangelho de amor e de luz. E assim, nós te dizemos muito obrigado. Que nos acompanhe nesta noite, permitindo que as palavras façam sentido nas nossas vidas, que elas nos motivem a mudarmos a cada dia um pouquinho mais. Que assim seja. O tema que eu escolhi para que a gente converse um pouquinho essa noite é a vontade. E a Fátima me disse ali na frente, uma palavrinha só. E eu também, quando eu preparei, eu pensei o tempo todo, é uma palavrinha só, e eu gostaria de complementá-la com algo mais. Mas não fazia sentido as colocações que eu colocava junto com essa palavra, para o que eu tenho sentido nesses últimos tempos e para com que a reflexão ela trará para cada um de nós nesta noite. E eu espero que ela faça sentido para vocês, da mesma forma que tem feito para mim. No Livro dos Espíritos, na questão 909, na parte da perfeição moral, a pergunta 909, ela nos diz assim, Kardec, ele pergunta para os espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é,
sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E às vezes, diante dos nossos problemas, diante das situações embaraçosas da vida, nós imaginamos que estamos fazendo todo o esforço que está à nossa disposição. Ou até mesmo que nós estamos fazendo o melhor que nós já fizemos até agora. E a resposta dos espíritos nos diz que não. Que a maioria das vezes nós estamos fazendo esforços insignificantes. E se nós não fazemos além disso, é simplesmente porque nos falta a vontade. E analisando simplesmente pelo nosso olhar, diante dos acontecimentos, diante das nossas dores, dos nossos dissabores ou dos nossos desejos, parece que não. Parece que nós temos vontade soberana sobre aquilo que a gente deseja. Existem 2 pontos. Às vezes o que a gente deseja não é o que é tão certo assim para a nossa caminhada, e a maioria das vezes é porque realmente nós não estamos com a nossa vontade aferida aos valores reais do espírito imortal. E é essa vontade que deve prevalecer, que foi a vontade que fez com que cada um de nós estivéssemos hoje aqui. Alguém aqui está aqui, nesse instante, porque foi obrigado por alguém? Não. Nem mesmo eu, nem mesmo os nossos amigos da recepção e nem mesmo os nossos amigos da Câmara de Passe. Todos nós que aqui nos encontramos estamos movidos por uma vontade. Às vezes essa vontade, ela se apresenta de forma mascarada. Às vezes ela se apresenta por conta de uma dor, que muitas vezes a dor nos traz até aqui, mas por trás dessa dor existe o quê? A vontade de sairmos do sofrimento. A vontade de encontrarmos um caminho mais feliz. Ou seja, a vontade precisa gerenciar as nossas escolhas. E no livro O Pensamento e Vida, um livro de psicografia do Chico, através do Espírito Emmanuel, no capítulo 2, ele diz assim: comparemos a mente humana, o espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Ou seja, ele vai dividir aqui a nossa mente, nesse capítulo 2 deste livro, como se fosse vários departamentos dentro de um escritório. A nossa mente e dentro dela os departamentos subdivididos. O primeiro departamento é o departamento do desejo. E ele explica: se nós formos dar vazão a todos os nossos desejos, a todos os nossos instintos, a maioria das vezes, eles nos levarão a caminhos perigosos, a escolhas infelizes e a situações as quais nós iremos nos arrepender. Porque o desejo, a maioria das vezes, ele é promovido pelas nossas ideias e as nossas emoções imediatas. Então nós precisamos parar e refletir sobre os desejos que vêm para nós a cada pouco. O segundo departamento, aqui dentro da nossa mente, é o departamento da inteligência, onde está arquivado toda a nossa evolução enquanto espíritos imortais e a nossa cultura,
Ou seja, tudo aquilo que nós já experienciamos, todas as espécies de culturas, de raças, de acontecimentos, toda a nossa parte motora, todas as ações promovidas pelo nosso corpo físico, elas estão arquivadas neste departamento, que é o departamento da inteligência. Se nós formos usar a nossa inteligência, tudo aquilo que nós já sabemos realizar, sem alinharmos com um conceito moral, com aquilo que faz bem para o coletivo, nós seremos levados também a caminho de fatalidade, a caminho que nos trará grande dor. O outro departamento, o departamento da imaginação. Vocês estão conseguindo imaginar tudo isso aqui dentro da nossa mente, tudo que nós fazemos, né? Nós temos ali o nosso arquivo das nossas memórias, das nossas inteligências, os desejos que muitas vezes atuam por nós, a nossa imaginação, que vem às vezes de forma bem acelerada, trazendo cenas, e ele diz aqui para nós a importância desse departamento da imaginação. Ele coloca assim, a responsabilidade desse departamento é a riqueza da sensibilidade que ela nos traz para nos alinhar com os desejos da nossa vida. Ou seja, através da nossa imaginação, nós vamos nos colocando onde nós queremos estar. Aí cabe a nós a decidirmos qual o lugar que nós desejamos estar. Através dessa proposta, dessas lembranças, das artes acessadas, nós vamos criando esse mundo imaginativo e já promovendo uma vida futura. Porque ele nos diz que essa projeção da imaginação nos move a construir e a criar um caminho diferente. O outro departamento, o quarto e último departamento, é o departamento da memória. E esse departamento é onde está as súmulas das experiências vividas por nós. Ou seja, ali encontra-se todas as memórias já experienciadas por cada um de nós. Todos os registros felizes e os nem tanto. E quando nós acessamos essas memórias, nós também vamos fazer escolhas. E aí é onde entra o papel da vontade. Quem é a vontade? Ela faz parte de um departamento da nossa memória? Não. A vontade, ela é o gestor. Ela é quem deve gerenciar todos esses demais departamentos. Por quê? Se nós não tivermos com essa vontade trabalhando a nosso favor, colocando-nos em escolhas e em processos felizes, nós estaremos deixando que esses demais departamentos, o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, dessas memórias, eles comecem a fazer o quê? A governar as nossas vidas. E a maioria das vezes, esses departamentos, eles ainda não têm condições. Porque quando nós mergulhamos apenas nas memórias e nós começamos a acessar aquelas memórias que nos promoveram o sucesso, mas o sucesso imediatista, à custa da dor do nosso semelhante, se nós ainda não estamos evangelizados com a nossa vontade, aferida com os valores espirituais, nós podemos colocar a perder uma reencarnação inteira por conta de um segundo de uma escolha infeliz. Permitindo que um segundo de uma escolha infeliz traga para cada um de nós séculos
de reparação. Para quem não sabe, esse livro, O Pensamento e Vida, ele é trazido por Emmanuel, e lá no comecinho do livro, o Emmanuel ele nos diz que esse livro ele é um roteiro para cada um de nós, antes de reencarnarmos, fazermos um curso intensivo no mundo espiritual, de como nós devemos proceder enquanto encarnados para termos uma existência feliz. No primeiro capítulo desse livro, ele fala que a mente é o espelho da vida. O segundo é esse que eu estou falando para nós sobre a vontade. E ele nos diz que os nossos pensamentos, eles fluem de forma muito rápida, como se fosse uma cachoeira. E é assim comigo, e eu acredito que seja assim com vocês. A maioria das vezes os pensamentos vêm e muitas vezes nós não conseguimos dar conta da velocidade com que eles vêm na nossa mente e na nossa imaginação. E o que ele nos diz aqui? Dentro dessa constituição de espírito, o espírito, ele precisa ser o dono, quem coordena, quem vai ser beneficiado por essa gerência, que é a gerência feita pela nossa vontade. Então, eu, espírito imortal, permito que as minhas vontades, as minhas escolhas, gerenciem e deem um tom da vida que eu escolhi para viver. Mas tudo isso é provocado por estímulos. E esses estímulos são quem? As nossas ideias e as nossas emoções. E são as nossas ideias e as nossas emoções que provocam o produto final, que é o nosso pensamento. Olha a importância de nós conhecermos quais são os nossos sentimentos, quais são os nossos desejos e, principalmente, gente, sabermos o que nós queremos para as nossas vidas. Qual é as emoções que eu estou trazendo à tona a cada amanhecer? Quais são as ideias que estão aqui? Essas ideias, elas são só minhas ou elas são ideias de outros? Nós estamos mergulhados no mundo material, circunscrito de espíritos imortais, assim como eu e cada um de vocês. A minha ideia, as minhas emoções, elas provocam vibrações e as ideias e as emoções de vocês também provocam essas vibrações. Além disso, as ideias, as emoções dos espíritos desencarnados também provocam essas ondas. Então, nós estamos a todo momento em contato com tipos de pensamentos diversos dos nossos. E a maioria das vezes, nós estamos dentro de algumas situações, vivenciando algumas dores, e parece que elas estão se acentuando ou se agravando. E isso acontece, sim, e acontece por quê? Porque nós não estamos com a nossa vontade realmente firme de sairmos dessa sintonia. E é isso que nós precisamos começar a nos sentir responsáveis. Está faltando para todos nós essa maturidade de trazermos as nossas vidas para as nossas próprias mãos. As escolhas, elas são nossas. Nós precisamos fazer as escolhas felizes. E de que forma? Eu disse que nós estamos todos respirando, né? Essa onda de pensamento, captando, sintonizando.
E muitas vezes, ao levantar, eu sintonizo uma energia de apatia, de raiva, de mau humor. Mas qual é a minha vontade? Eu quero ser uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz, ou a minha vontade é de ser grato à oportunidade de estar aqui? Conseguimos perceber a importância dessa palavra, a vontade, que realmente é ela que vai gerenciar, é ela que vai conduzir a forma com que nós vamos trilhar o nosso caminho. Virá essa onda de pensamento, essas provocações externas. Mas e esse gerente que está aqui? Ele precisa trabalhar a meu favor. Mas para que ele trabalhe a meu favor, eu preciso fazer a parte de, como dono dessa empresa, a busca de estarmos hoje aqui, a busca de buscarmos um noticiário que nos faça bem, um bom livro, boas companhias, a vontade de trazer valores edificantes para a minha vida, porque eu falei que o nosso desejo ele pode nos conduzir. A nossa inteligência, se a vontade não governa, ela vai se sentir em condições de ditar a regra. E se eu tenho uma inteligência realmente já toda preparada, mas eu ainda não tenho conceitos morais, eu ainda não aprendi que as escolhas que eu fizer hoje, elas vão refletir na minha vida. O que eu vou colher? Então nós precisamos começar a dar o valor necessário a essa voz que habita o meu ser e que habita o ser de cada um de vocês. A essa voz da consciência, a essa voz dessa vontade operante que vai nos conduzir. A vontade deve ser essa força diretora para conduzir a evolução do espírito imortal, alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. E se nós formos aprofundar sobre isso, nós vamos perceber que a fé, essa outra palavrinha pequena, que muitas vezes nos falta tudo. Muitas vezes a gente olha e parece que tudo está incerto. Mas aí a gente usa esse recurso dessa fé. O que é essa fé? É a nossa vontade, alinhada à vontade do nosso Pai. Nós não sabemos como vai ser, mas nós desejamos que seja melhor. E quando nós desejamos, a imaginação, ela vai criando esse campo feliz e nos colocando em condições de termos um futuro melhor. E quando nós falamos de esperança, é isso que nós queremos promover. É essa imaginação, mas não uma imaginação na inércia. Não uma imaginação ilusória, mas uma imaginação alinhada a essa fé. Porque quando eu alinho fé, imaginação e vontade, todos nós vamos começar a criar um ambiente espiritual diferente. Um ambiente espiritual que nós possamos respirar com mais tranquilidade. E talvez vocês estejam pensando assim: existem tanto descontrolados nesse mundo? E existe mesmo. Existe
descontrolado, mas não existe descontrole. Porque quem controla o mundo é Deus. E em nenhum momento o nosso Pai está perdido. A vontade dele é que nós vençamos. A vontade dele é que nós façamos com que todos esses departamentos eles sejam felizes. Porque o desejo, quando a gente fala de desejo, a maioria das vezes a gente só pensa em desejo de teor negativo. Mas não. O desejo de ser bem-sucedida ao estar aqui na frente hoje e trazer palavras de esperança para vocês, palavras que façam sentido para a minha vida. Esse foi o meu desejo. Desejo de ser assertiva, de ser amorosa. Usar a minha inteligência, a inteligência da humanidade para construir conforto, para promover vacinas, para que tenhamos profissionais que usem essas inteligências tão desenvolvidas, mas que comecem a alinhá-las à sabedoria com que o Pai nos oferta. E Ele oferta a cada um de nós a possibilidade de sermos co-criadores, de criarmos junto com Ele. E essa possibilidade de imaginação, através da arte, promovermos arte que provocam a sensibilidade, que enalteçam o belo. Tudo isso é feito através da nossa imaginação, de construirmos algo melhor. Quando eu falei de memória, todos nós carregamos uma multidão aqui dentro de nós. As nossas reencarnações, elas são solidárias umas com as outras. Então, aqui dentro de mim, existem inúmeras versões de mim. Por que acessar somente as que não foram felizes? Vocês acham que as nossas vidas, elas foram construídas somente de equívocos? Claro que não. Nós já tivemos acertos. Por que não acessar essa memória daquela personalidade aqui dentro de nós que tem coragem de eleger uma luta digna, que tem coragem de sair do seu conforto para ir de encontro à dor do seu semelhante? Tudo isso é possível, desde que nós saibamos conduzir essa vontade. E no livro do Leon Denis, o livro chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu vou ler só um trechinho, na íntegra, para que a gente entenda como ele coloca essa vontade de uma forma tão clara para todos nós. A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para alto grau de existência. O princípio de evolução não está na matéria, mas está na vontade, cuja ação tanto se estendem à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Ou seja, se todos esses recursos estiverem diante de nós, toda essa tecnologia, essa casa aberta, mas nós não tivéssemos a vontade de sairmos do nosso local
e virmos até aqui, não faria sentido. Então nós precisamos ter essa vontade que provoca em nós esse estímulo de melhoria. Ou seja, antes de nós nos depararmos com a essência do amor, nós não sabíamos como ele era. Mas ao nos depararmos com o amor, nós sentimos vontade de sermos cada vez mais agraciados com esse bem-querer nosso para com os outros e dos outros para conosco. E essa vontade, ela precisa ser num nível de tão intensidade onde a gente possa se comungar e entrelaçar com Deus de forma com que a gente conte sempre com Ele, mas que acima de tudo, Ele também possa contar conosco. Porque nós somos os braços de Deus materializado aqui na Terra. Deus, ele é invisível. Ele está dentro de nós, no nosso íntimo. Mas ele provoca essa vontade para que através do nosso ser, da nossa materialidade e do nosso divino, nós façamos com que a vida do nosso semelhante seja transformada e seja tocada. Que nós tenhamos cada vez mais vontade de sermos melhores. Graças a Deus. Então nós vamos mais uma vez silenciando, ouvindo essa melodia, permitindo que ela toque o nosso ser. Sentindo que nesse instante o amor de Deus está em cada um de nós. Pai, que o seu amor possa nesse instante invadir esse recinto. Que possamos nos entrelaçar uns aos outros, sentindo assim que formamos neste momento uma vibração intensa de amor e que essa vibração ela vai atingindo esse planeta que nos acolhe, essa morada criada por ti para nos acolher. Que possamos assim vibrar e que esta vibração seja conduzida pela nossa vontade de sermos melhores, de sermos felizes e de promovermos a felicidade ao nosso semelhante. Que ela atinja todos os continentes e, em especial, todos os nossos irmãos que encontram-se no governo de todas as nações. Nossos irmãos. Que nós possamos envolver, em especial, essa pátria querida, esse Brasil que tão bem faz às nossas almas, aos nossos espíritos comprometidos, esse hospital cujo Mestre Jesus transportou a árvore do Evangelho. Que nós façamos valer esta oportunidade. Que possamos vibrar por todos os nossos irmãos, num desejo de promover vida e esperança.
acreditando que viver é sempre a melhor escolha. Que não importa quais sejam as situações que estamos enfrentando, tudo passa. Nós vibramos assim pelos nossos lares, por cada um de nós, por esta casa e por todos os seus voluntários. Desejando, Mestre e Pai querido, que o amor faça-se presente entre todos nós. Graças a Deus. E nós vamos nesse instante convidando os nossos amigos da Câmara de Passe. Nós vamos assim, permitindo que essas energias possam percorrer todo o nosso ser, sentindo que neste momento elas vão massageando as nossas faces, percorrendo o nosso pescoço, os nossos ombros, expandindo-se pelos nossos braços, iluminando as nossas mãos. Elas percorrem o nosso tórax, promovendo o bem-estar, conectando-nos com as forças superiores da vida. Elas vão percorrendo as nossas pernas, iluminando as nossas pernas. Assim, elas vão até os nossos pés. E nós vamos rogando que essas energias colocadas aos nossos pés, que nós sejamos levados a caminhos felizes. E assim, nós vamos nos sentindo nesse instante iluminados, acreditando nas palavras do Cristo quando nos disse que nós somos luzes. E nesse instante, a luz desses irmãos, alinhada com as energias dos nossos amigos do passe, com as nossas, vão promovendo em nós o bem-estar necessário, acalmando a nossa mente, apaziguando as nossas emoções, e que possamos assim, através deste bem-estar, agradecer ao nosso Criador. Pai, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado por permitir esta caminhada. E assim nós te dizemos que seja conosco, agora e em cada momento do nosso viver. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós desejamos um excelente retorno aos seus lares e que cada um de nós tenha uma semana feliz. Fiquem com Deus.